Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui ao Facebook do Portal Leuvé, onde nesse momento a gente recebe o prefeito eleito, diplomado de Caxias do Sul, que tomou a posse agora no domingo, dia 1º de janeiro de 2017, Daniel Guerra, está aqui nos estúdios da sucursal Caxias do Sul da Rádio Viva, onde vai responder agora aos nossos questionamentos nesta entrevista, a primeira entrevista do dia, desse dia que ele dedicou à imprensa aqui de Caxias do Sul. Você vai acompanhar agora, durante 20 minutos, essa entrevista exclusiva e ao vivo aqui pelo Leuvé. Seja bem-vindo, prefeito. Rogério, obrigado pelo espaço de estarmos juntos, através também de toda a comunidade do Portal Leuvé, Rádio Viva. Uma alegria estarmos aqui nesse dia 30 de dezembro de 2016. Pois é, falta pouco agora para o senhor assumir esse que deve ser o seu maior desafio da vida. Ontem nós tivemos talvez o último episódio, o último capítulo da transição de governo. Gostaria que o senhor avaliasse esse período e depois a gente entrasse em algumas questões específicas desse momento. Bom, foi uma transição muito respeitosa, muito produtiva, positiva, onde já com as coordenações de cada área responsável que colocamos para fazer a identificação, o mapeamento, o diagnóstico, foi muito positivo, porque ali já mesmo nesta fase já conseguimos identificar situações que vão logo no início do governo fazermos as adequações e os cortes, porque entendemos que hoje são despesas desnecessárias. O senhor pode dizer que hoje o senhor conhece efetivamente como está a administração de Caxias e que herança o senhor vai receber? Olha, a matemática ela é exata e os números não mentem. Nós só vamos conseguir, de fato, se apropriar e ter o real diagnóstico da administração e a situação econômica e financeira a partir do dia 1º de janeiro, quando nós poderemos ter acesso irrestrito a todas as informações e a tudo que hoje compõe a questão do município de Caxias do Sul. Me parece que duas surpresas o prefeito Alceu Barbosa Velho deixou para os últimos dias dessa transição. Ontem, especificamente, ele apresentou à imprensa as instalações da unidade de pronto atendimento na Zona Norte, que é um dos seus compromissos de campanha, abrir em janeiro. O senhor afirmou isso aqui na Rádio Viva, colocar em funcionamento a partir de janeiro a UPA Zona Norte. E outra questão foi a apresentação ontem de uma minuta de uma pré-reforma administrativa, baixando de 19 para 11 secretarias? Olha, primeira questão da UPA. Nós colocamos da necessidade da abertura da UPA o quanto antes e colocamos isto durante o período eleitoral e estamos sustentando isso agora e também como prefeito. Ela vai atender a necessidade, ela precisa estar em operação o quanto antes e, de fato, nós trabalharemos já nos primeiros dias para buscar a viabilização da abertura da UPA Zona Norte. Ontem mesmo colocava para o prefeito, questionando ele, de que lamentava de não termos sido ouvidos no sentido de que vários profissionais que dependeremos para que possamos abrir a UPA, os editais de concurso público não foram feitos, em que pese eu, por mais de 2 anos, estar cobrando a prefeitura para que fizesse. Ou seja, isto inviabiliza a abertura imediatamente, porque temos que ter mais de 200 profissionais. Boa parte desses profissionais não foi feito sequer edital de concurso público. Isso, então, inviabiliza a abertura imediata da UPA Zona Norte, o que não nos desmotiva, muito pelo contrário, porque nós vamos, junto com a secretaria e com o secretário, com os diretores e os técnicos, ver em loco, já no próprio dia 2 de janeiro, segunda-feira, estarmos pessoalmente lá para, então, com a área técnica, definirmos qual é o prazo que teremos para poder viabilizar a abertura. A UPA precisa entrar em operação. Isso é algo que nós não abriremos mão e nós só lamentamos realmente que ela esteja há 2 anos o prédio pronto e que a atual administração, em que pese estar aí há 12 anos, não ter conseguido viabilizar a abertura. Esse primeiro aspecto. O segundo aspecto foi uma amostra de uma ideia, né, de uma possível reforma e, de fato, cobrei e mencionei ao prefeito que não entendia o porquê que ele não implantou isto, uma vez que eles estão há 12 anos e nos 12 anos não fizeram. Nós não esperaremos 12 anos. Nós já no dia
1º de janeiro, já faremos ações efetivas que nós assumimos no período da campanha eleitoral. Nós vamos extinguir de imediato todos os penduricalhos dos CCs. Nós já na primeira semana, encaminharemos para a Câmara de Vereadores o primeiro projeto que vai extinguir, por lei, todos os penduricalhos dos CCs. Penduricalho, o senhor chama verba de representação? Isso é o que impacta, por exemplo, em torno de 8 milhões por ano, que vai para a mão de pouquíssimos em detrimento da necessidade de muitos. Isso falávamos na campanha e nós vamos fazer já nos primeiros dias, inclusive solicitando à Câmara de Vereadores que tenha uma sessão extraordinária. Sessão extraordinária dessa que não vai ter custo nenhum para o contribuinte, mas vai ter um ganho efetivo porque nós já faremos o que assumimos na campanha como compromisso. Além disso, nós iremos fazer o processo inverso que foi feito no governo Alceu. Esse governo de 12 anos que duplicou o número de CCs e nós já no primeiro dia vamos extinguir, né, a metade de todos os cargos de confiança. 145 CCs. Nós vamos gerar uma economia de 12 milhões por ano. Confirma esse número, 145 CCs serão desligados? Sem dúvida. Não, todos hoje já estarão desligados dia 31. No dia 1º, né, já se extingue a metade dos cargos, 145 cargos, que não terão, e nós, ato contínuo, faremos também projeto extinguindo para que não ocorra de vir um futuro prefeito e que venha a nomeá-los. Então, nesse primeiro momento, também essa economia anual de 12 milhões, mais de 12 milhões, o que gerará perto de 50 milhões nos 4 anos do governo, nosso governo, e aqui fica a população a reflexão. Imagine se o prefeito atual, por terem estado 12 anos, tivessem feito apenas este gesto, teriam economizado 150 milhões somente com essa atitude. Ou seja, reforma administrativa, ela se faz na prática. Ela tem que ser feita de imediato. Nós estaremos fazendo no primeiro dia já a extinção de cargos, a fusão de secretarias, e isso é o que a população espera. A população não quer mais projetos apenas no papel. Esta ideia de política tradicional não resolve a vida do cidadão. Nós temos a postura de fazer a prática, ou seja, primeiro dia, extingue todos os penduricalhos, já gera economia anual 8 milhões. Extingue 50% de todos os cargos de confiança, economia mais de 12 milhões. Estamos falando apenas com 2 primeiras atitudes de nós no governo da Prefeitura de Caxias do Sul, uma economia de 20 milhões reais por ano. Valor que vai dar a garantia de podermos pagar e investir na UPA Zona Norte para atender a nossa comunidade de Caxias do Sul. Todo superávit anunciado desse ano. Bom, superávit onde? Comentava ontem para o prefeito que não há como entender esta matemática da prefeitura. Esta matemática do governo Alceu, ela realmente faz com que as pessoas se questionem. Está mais ou menos parecida com a questão da festa da uva que deu lucro, né? Disseram que a festa da uva deu lucro de 2 milhões, mas não contaram para a comunidade de Caxias do Sul que tomaram 4 milhões de dinheiro livre da prefeitura que podia ter ido para a saúde, para a educação e segurança, e que não devolveram esses 4 milhões para a prefeitura que tomaram da prefeitura. Ou seja, se tu pega 4 milhões emprestado bem e tu só devolve 2 milhões, a matemática é exata, tu deve um prejuízo de 2 milhões. Então, o mesmo se aplica para a regra do superávit. A pessoa anunciar que teve um superávit de 20 milhões, sem dizer que temos mais de R$500 bilhão em dívidas a serem pagas, e sendo que o recurso, onde está o recurso, apenas está numa lei orçamentária como previsão. Então, é como a senhora, o senhor que estão me ouvindo nesse momento, que tem uma renda de R$2.000, aí faz um carnê de R$10.000 e diz que no banco tu tem R$1.000 na conta, mas tu deixa de considerar que tu tem um empréstimo de R$10.000. Ou seja, a matemática exata é aquela que pega o que tu tem realmente de valor, menos o que tu tem de compromissos, e isto dá um valor na realidade de quanto tu tem ou não no caixa. Hoje, e disse ontem para o prefeito Alceu,
que nós, mesmo no período de transição, já identificamos uma prefeitura quebrada, numericamente, economicamente, financeiramente quebrada, o que vai fazer com que nós tenhamos atitudes de austeridade com qualquer despesa desnecessária. Mas esses 500 milhões, um pouco mais de 500 milhões de dívida, é dívida consolidada, não são dívidas vencidas, né? Em que medida o senhor acredita que a prefeitura está quebrada? Bom, está quebrada, primeiro, quando tu vê que um prefeito antecipa o IPTU para poder pagar a folha, férias e 13º do exercício do ano anterior. Isso nunca ocorreu em Caxias do Sul. Pagar com o dinheiro de um outro prefeito os compromissos trabalhistas legais da folha de pagamento do exercício do prefeito anterior, isso, por si só, prova que a prefeitura está quebrada. O senhor acredita que vai enfrentar dificuldades nos primeiros meses para honrar os compromissos como os salários dos funcionários? Olha, os números hoje e os relatórios trazidos pelas coordenações da transição são bastante alarmantes, vão requerer esta postura de um gestor austero que eu terei enquanto prefeito de Caxias do Sul com qualquer gasto que não se comprove que realmente ele traga benefício nas áreas prioritárias que nós assumimos com a população. Se estas despesas não estiverem destinadas para o prioritário, que é saúde da nossa população, segurança e educação da nossa população, elas serão muito provavelmente cortadas. Vamos começar a falar disso. O senhor falou em fusão, manteve a ideia de fazer uma fusão de secretarias. No entanto, o senhor encerrou hoje o anúncio de 18 secretários, alguns interinos, um número muito próximo do que é hoje. No que nos parece é que o senhor já anunciou apenas a fusão entre a Secretaria de Gestão e a de Receita com a reestruturação de uma Secretaria da Fazenda. O que mais está previsto? Bom, primeira questão, o que nós falamos no período eleitoral, nós já no dia 1º cumpriremos, né? Ou seja, que nós dizíamos que as secretarias da Receita, Gestão e Finanças passaria a ser Fazenda. Nós, no dia 1º, já faremos isso, porque nós teremos já o secretário da Fazenda que irá tomar a gestão destas atribuições. Nós também temos a questão já da extinção da Secretaria de Governo, né? Esta também passa a ser hoje comandada pelo chefe de gabinete e passa a ser feita a fusão também ali. Então, ou seja, nós, enquanto prefeito, nós já no primeiro dia estamos entregando para a população o compromisso que assumimos no período eleitoral. Ou seja, falamos em fusão, falamos em extinção e cá está o prefeito dando o retorno na prática do que havíamos assumido, fizemos. Esses 18 nomes que o senhor já anunciou, me parece que 6, pelo menos, são interinos, foram anunciados como interinos. O que isso representa? Que as secretarias podem ainda sofrer algum ajuste ou que os nomes mesmo não estão definidos? Olha, na verdade, esses 6 interinos são pessoas que passaram pela seleção, são pessoas que têm a qualificação total para serem secretários. Eles ocupam esta função interina por algumas razões. Porque os selecionados, os escolhidos para a titularidade, são hoje pessoas que estão na iniciativa privada. Alguns deles precisarão alguns meses para poder preparar o seu sucessor onde hoje a pessoa ocupa a função de gestão. Também temos situações de pessoas concluindo mestrado e doutorado, que para poderem estar e entregar-se por completo a função e a demanda de trabalho de uma secretaria, não farão este passo sem antes concluírem seus estudos. Então, esta etapa do interino se deve, em síntese, a que existem pessoas que estão na fase da sua transição profissional e pessoal também, e que por serem pessoas que são altamente qualificadas, estarem muito bem empregadas, elas precisam fazer os seus sucessores nos seus locais de trabalho, que atualmente eles continuarão honrando, e estas que estão de interino estão já com a qualificação e
total capacidade, competência, qualificação para poder assumir como secretário. Tanto que quando for e vier o secretário titular, esses que hoje estão interinos serão diretores das secretarias. Isso quer dizer que nós teremos apenas o secretariado ideal de um governo guerra a partir do segundo semestre? Podemos admitir que até o final do ano de 2017? Não, o secretariado ideal que estará já no dia 1º de janeiro. Essas pessoas que são qualificadas, nunca na história de Caxias do Sul, e quiçá eu acho que pouquíssimos municípios do país, tem um exemplo de nova política como tem em Caxias. Nós dizíamos que faríamos e teríamos um corpo de secretários e de cargos de confiança somente técnicos. Isso estamos honrando e entregando. Dia 1º chega a ser encantador para a cidade, para os cidadãos, para os servidores, ver pessoas tão qualificadas e tão comprometidas com a cidade de Caxias do Sul. Esses profissionais que estão se dedicando neste momento a ajudar a construir o projeto de cidade. E profissionais estes, Rogério e ouvintes, que tem muito claro que esse projeto não tem nada de ideológico, nada de partidário, não importa a questão da opção sexual, religiosa e de qualquer outra ordem, senão a competência e o comprometimento de trabalhar para a cidade. Então, o secretariado ideal é o que está aí, no dia 1º de janeiro, né, fazendo esta frente de iniciar e implantar o grande projeto de cidade que foi aprovado pela população de Caxias do Sul. Chama a atenção mesmo que o senhor cumpriu essa ideia de fazer um secretariado, um corpo absolutamente técnico. Parece que nenhum político, apenas o seu chefe de gabinete vem do PRB, da Assembleia, tem uma trajetória na Assembleia Legislativa, ainda assim também trabalhando em cargos técnicos, né? Sim. Essa é uma questão que traz algumas subquestões, digamos assim. A gente sempre pensa que o secretário é um cargo eminentemente político. Ele pode se cercar de bons técnicos para realizar os seus trabalhos, mas é o político que tem a sensibilidade de ouvir a população, que tem a sensibilidade de mudar de opinião até pela necessidade daquele munícipe que vem apresentar uma realidade que talvez a técnica desconheça e que a técnica seja mais fria para responder a essa necessidade. Como é que o senhor prepara esse equilíbrio? O senhor vai dar esse equilíbrio? Bom, o equilíbrio foi nos próprios critérios adotados para a escolha dos cargos de confiança e para a escolha do secretariado. Nós, em momento algum, contratamos burocratas. Nós, em momento algum, contratamos ou contrataríamos alguém que fosse avesso ou sem capacidade de estar em contato com a população, de estar em contato, de ouvir a população, de ter diálogo com a população, de estar vivendo com a população. O critério que nós adotamos é, primeiro, a capacidade de estar junto com a comunidade. Né? Não serem secretários de gabinete, né? Mas serem secretários de atuação com a comunidade, de estar com a comunidade. Isso é o que nós temos como marca da nova política. Né? A nova política, e me orgulho muito de dizer isso, nós não temos nenhum político tradicional no corpo de secretários, são técnicos, e quando eu me refiro a técnico, Rogério, é que são pessoas que são experts nas áreas, nas matérias das quais eles terão que gerir. Então, são gestores, né? Gestores que, por característica, o verdadeiro gestor é aquele que alia a sua capacidade e expertise técnica da matéria específica ao qual ele responde, com a capacidade de mobilizar, né, as pessoas, os servidores, em torno de uma causa. A causa tem que ser o quê? Entregar um bom serviço para a população, e também a capacidade de ser muito ouvinte, a capacidade de ouvir as pessoas, entender o que as pessoas estão buscando quando vêm ao setor público. Ou seja, um governo com sensibilidade. É esta a nossa marca e é a marca dos nossos secretários que estão aliando a técnica, a gestão e a sensibilidade de lidar com as pessoas. A prefeitura, nossa prefeitura, o nosso governo, ele terá esta grande marca, a marca do diálogo, da sensibilidade, mas, acima de tudo, a capacidade de gerar as soluções que a população espera.
Uma das soluções que a população espera é com relação à educação, às vagas da educação infantil. O senhor assume já com um mês antes, 2 meses antes, um pouco menos, de um ano letivo, iniciando com uma defasagem de 6 mil vagas, digamos, na educação infantil. Como resolver essa questão? Como o senhor vai resolver nesse primeiro ano e qual o projeto para depois? Bom, de fato, hoje é mais de 6.048 crianças que precisam do acesso à educação infantil. Nós estaremos como primeiro passo já nos reunindo numa força-tarefa com o nosso aguerrido Poder Judiciário, também com as secretarias da Educação, do Planejamento, da Receita, para que possamos traçar um planejamento estratégico e um planejamento de ações para fazer o enfrentamento desse déficit. Nós temos isso muito presente, que precisaremos fazer, e nós trabalharemos com muito vigor para que tenhamos e entreguemos as soluções nesta matéria que as famílias de Caxias do Sul tanto esperam. Vai ampliar o número de vagas compradas já no primeiro mês? Temos que avaliar porque da força-tarefa ter a secretarias de gestão, secretaria de fazenda, secretaria da educação, secretaria de planejamento, porque nós não podemos criar falsas expectativas para a população. Nós temos que, quando anunciarmos que conseguiremos X novas vagas, essas terão que ocorrer de fato. Precisaremos dizer quando faremos, como faremos e quanto investiremos. Então, neste momento, nós vamos primeiro fazer o planejamento estratégico e o planejamento de ações, com metas e prazos. É o que eu cobrarei já na própria segunda-feira, 7h30 da manhã, com os nossos secretariados. O diálogo com a população ele tem que ser feito com planejamento. Quando vai ocorrer, onde vai ocorrer, quem será o responsável e qual é o retorno e qual é o alcance daquela ação para a população. Uma última questão sobre mobilidade urbana, sobre a Visat, o sistema implantado no município que o senhor chama de Simvisat. O senhor falava em uma lava-jato na Visat. A própria companhia ela apresentou números que indicam uma queda de 16% no número de passageiros, uma queda pelo 5º ano consecutivo e um prejuízo de 4 milhões de reais. Historicamente, o aumento da passagem de ônibus se dava em dezembro, todos os anos em Caxias do Sul, como ano passado aconteceu. Este ano, esse aumento não foi dado, mas já há planilhas indicando um novo valor. Como é que o senhor vai encarar esta questão e esse relacionamento com a empresa que detém o monopólio da concessão do transporte coletivo na cidade? Bom, primeiramente, nós temos que entender que a Secretaria de Trânsito, o novo secretário, é a pessoa quem vai fazer a identificação de toda esta matéria, da sua incumbência e com acompanhamento do gabinete do prefeito. Nós entendemos que precisamos entender um pouco mais isto. Por quê? No momento que a prefeitura investe de dinheiro do contribuinte mais de 40 milhões e que diziam que este investimento de mais de 40 milhões iria trazer um serviço de qualidade, com mais pontualidade, um serviço com menos custo para o contribuinte, e agora a gente ouve pela imprensa esta manifestação da Visat, há um contrassenso. Porque, ou então, se foi equivocado o investimento da prefeitura atual em colocar 40 milhões, e não ter este retorno, porque a população não tem tido este retorno de pontualidade, qualidade, não tem tido isto, e ainda com essa questão do anúncio deste valor que foi mencionado pela empresa. Nós não nos deteremos em questões empíricas ou opinismos. Nossa administração ela sempre será baseada em números reais. Então, nós precisaremos sim nos apropriar de todas as planilhas, fazer o diagnóstico, fazer a identificação de todos os custos para depois poder fazer uma manifestação em cima de dados e números reais. Por hora, o que tem sim é que muitas coisas precisam ser esclarecidas. E nós agora,
como prefeito e tendo acesso a todas as informações, nós iremos buscar o esclarecimento de diversas questões que precisam ser esclarecidas. É possível esperar uma auditoria nas planilhas J-POT, que são as planilhas que estabelecem o preço da passagem? Isso a população espera, isso a população quer, e quem não deve não teme, só teme quem deve. Antes disso, não terá aumento da passagem em Caxias do Sul? Olha, isso caberá ao Conselho apresentar ao prefeito, Conselho Municipal de Mobilidade e Trânsito, onde ali tem as diversas entidades, elas é quem serão primeiro ouvidas dentro do processo democrático, de forma respeitosa, e posterior à manifestação do Conselho, a administração então irá se manifestar de forma técnica. Ok, prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui. Só mais uma questão que ficou faltando na UPA Zona Norte, Guilherme já me olha com cara feia, prefeito. O senhor não pensa em contratar terceirizados para agilizar a abertura e o funcionamento da UPA? Bom, primeira questão. Nós, como já mencionávamos no próprio período de campanha, poderá vir a ser uma alternativa temporária. Se a atual administração não fez o seu dever de casa, que era de ter aberto o chamamento de concurso público para diversos profissionais, nós não esperaremos e não iremos terminar o ano de 2017 sem abertura da UPA Zona Norte. Nem que para isso a gente tenha que adotar a contratação de serviços terceirizados de forma temporária. Isso é uma frustração. O senhor admitiu que em campanha que abriria a UPA em janeiro. Olha, nós manifestamos que abriríamos imediatamente que fosse possível, né? E se for possível, depende de questões orçamentárias que não foram deixadas pela administração, que eu vou fazer gerar o caixa extinguindo os cargos de confiança, extinguindo os penduricalhos, e ela vem a fazer com que ocorra a abertura da UPA Zona Norte. Isso nós assumimos que abriríamos em 2017 e estaremos honrando em 2017. Ok, a gente agradece a participação do prefeito Daniel Guerra conosco aqui nos estúdios da sucursal Caxias do Sul da Rádio Viva. Agradecemos a companhia de vocês, esperamos ter esclarecido alguns pontos aí sobre a nova administração que assume a partir deste domingo, 1º de janeiro de 2017. Desejamos a todos uma boa tarde, um bom final de ano, por favor. Deixar nosso abraço, nossa gratidão ao ano de 2016, a cada eleitor, a cada cidadão, agora nesta caminhada, e também de convidar a população de Caxias do Sul, neste domingo, dia 1º de janeiro, às 15 horas, na Câmara de Vereadores, haverá a posse, seguida ali em torno de 16 horas e 30 minutos, vocês são meus convidados para estarem na Prefeitura de Caxias do Sul, no ato de transição do governo, e também para que lá apresentemos para a população de Caxias do Sul cada um dos secretários que irão trabalhar para Caxias. Te agradeço muito o espaço. Feliz Natal a toda a querida Caxias do Sul. E que a gente tenha um ano novo. E um ano novo, principalmente nessa virada para 2017, Rogério. Isso mesmo que eu ia dizer, que a gente tenha um ano novo pródigo, profícuo e generoso aí com toda a população, já que 2016 foi bastante pesado. Eu agradeço a sua presença mais uma vez, prefeito Daniel Guerra, e lhe desejo toda a sorte no comando da nossa Caxias do Sul. Trabalharemos juntos. Obrigado, até mais.